Amém, irmãos. Pegue sua Bíblia, Romanos 13. Romanos 13, do 1 ao 7. Tá bom? Diz assim a Santa Escritura: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem e terá louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus vingador para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejais sujeito, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo, também pagais tributo, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai todos o que lhe é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. E a quem honra, honra. Senhor, nós oramos. Oramos por esse momento da palavra, que é o teu Espírito que confirma, aplica, revela a tua palavra a nós. Senhor, que esse texto já foi tão deturpado, pelo menos de meio de muitos de nós viemos, que o Senhor dê graça e luz, Pai, para que possamos compreender e por causa de erros passados, Pai, não resistamos à verdade bíblica. Que o Senhor tenha graça, que o Senhor quebrante os nossos corações, que nossa mente, Pai, fique cativa a Tua palavra, que esqueçamos dos nossos problemas diários nesse momento, no domingo, dia do Senhor, para que possamos nos concentrar na Tua palavra, ouvirmos a Tua voz e sermos transformados por ela, em nome de Jesus. Amém? Pode sentar. Enquanto você senta, irmão, eu sei que quando eu leio Romanos 3, de 1 a 7, dependendo da igreja que você vem, você já teve até um frio na espinha. Né? O cara vem aqui, todo homem tem sujeito. Eu já sei o que vai vir daí. A quem honra, honra. Tá bom, pastor, tá aqui um presentinho para o senhor não ficar triste. Então, nós precisamos pregar. Lembrando, irmão, que ele vai acabar falando aqui um pouco de, não de política, mas de autoridade civil. Nós não fazemos isso costumeiramente, é que o texto chegou no assunto, nós precisamos tratar do assunto. Então, qual que é o contexto aqui desse texto que nós acabamos de ler, irmão? O contexto é que como cristãos devem viver diante da autoridade civil. Então nós falamos aqui, ó, desde Romanos 12, é como o crente deve viver. Ele deve viver como sacrifício vivo, ele deve se entregar de corpo ao Senhor, ele deve usar seus dons espirituais para a glória de Deus. Depois tivemos duas mensagens falando sobre as virtudes recomendadas. O que é isso? Quais são as virtudes que o crente deve procurar? Ele deve procurar o bem, ele não pode ser vingativo. Falamos isso semana passada. Agora, de acordo com esse mundo, as autoridades que existem no mundo, instituídas, como que nós nos relacionamos com ela? Paulo, ele não é exaustivo, ele não tratou de cada detalhe, mas ele tratou de alguns. Lembrando muito bem, irmão, que aqui começava a ter um princípio de perseguição. Os impostos, se você for ler da época, estavam parecendo o Brasil, sendo aumentados. E os cristãos estavam começando a ficarem nervosos com isso, e Paulo escreve nesse contexto. Nesse contexto, essa carta é escrita e essa parte. Então, quando ele fala que todo homem tem sujeito à autoridade, ele não está falando, por mais que você possa ter aprendido isso, sobre líderes religiosos. O verso de 1 a 7 está falando sobre a autoridade civil. Pastor, mas tem passagem na Bíblia que diz que deve respeitar o ancião, o presbítero, ok. Mas são outras passagens. Essa não é disso.
Em Hebreus vai falar disso, em outras passagens vai se dizer, mas Romanos 13, de 1 a 7, está falando de autoridade civil, não é no contexto religioso. Se você aprendeu assim, como eu, aprendeu errado. Tá bom? Agora, como nós, irmão, olhamos para esse texto e vivemos no país onde vivemos, onde, eu não sei se você concorda comigo, um governo, não só esse, mas historicamente no Brasil, corrupto, que nos suga com impostos, não é verdade? Tem imposto para tudo nesse país. Às vezes você está pagando coisa, você nem sabe que tem imposto, não é verdade? As siglas não acabam, ICMS, IPVA. Começou com I, irmão, nós vamos dançar. Agora vai ter o IPET. Você viu? Imposto sobre os PET. Vou doar os meus. Fiz a conta, quantos livros dá? Não, vou ter que entregar eles. Então, como lidamos com um governo que nos enche de impostos? Então, esse texto ele não vai ser exaustivo, não vai resolver todos os nossos problemas, mas vai mostrar um pouco como nós devemos viver. Mas também a ideia central aqui do texto é que os governos foram instituídos por Deus. Tá? Mesmo civil. Ah, mas um governo ruim. Talvez não, é instituído por Deus e muitas vezes usado para corrigir o povo. Deus dá maus governantes para corrigir uma nação. Maus governantes são isso. Agora, eles têm funções que a Bíblia estabelece certas funções do que um governo civil deve fazer e nós, enquanto eles estiverem dentro de um padrão minimamente razoável, nós devemos obedecer. Cristãos não deveriam fazer parte de revoluções, irmão. Ele deve se defender, ele deve se proteger, mas revoluções não é conosco. Nós temos algo muito superior ao que nós devemos fazer. Mas vamos parte a parte. Primeiro, todo homem seja sujeito à autoridade. Isso aqui não é um convite, isso aqui é um aviso. Todo homem está sujeito e deve estar sujeito às autoridades. Não vai existir autoridade da parte de Deus. E se não existe autoridade da parte de Deus, nós devemos nos sujeitar. Óbvio que, infelizmente, até por uma certa idolatria à democracia, hoje o poder de um prefeito às vezes passa de um rei antigamente. Camarada quiser fechar os comércios, eu acho que tem crescido muito o poder. Mas nós temos que lidar com isso. Entendeu? Nós temos que, quando depender de nós, lembra o sermão de semana passada? Quando depender de nós, ou da retrasada, vive em paz para com todos. Isso serve também para o governo civil. Pastor, mas chega um momento que talvez não dê para viver. Eu vou falar sobre isso. Talvez chegue um momento que não tem como fazer isso. Mas enquanto for possível, nós temos que evitar confronto. E também, irmão, eu só queria deixar claro que alguns cristãos que na Reforma Protestante foram chamados de anabatistas, Anabaptista, que alguns acham que os batistas vieram daí e não vieram. Os anabatistas, hoje, parte do movimento desigrejado, os menonitas, eles são o quê? Eles são contra qualquer tipo de governo. Então, os anabatistas, por exemplo, eles se separaram da sociedade, viveram no meio do mato, não podia ter exército, não podia se defender, e eu acredito que parte da igreja cristã brasileira tem essa mentalidade às vezes. Você foi ensinado que talvez não podia se defender? Não, o crente não se defende, nem se estiver sendo atacado. Você foi ensinado assim quando jovem? Eu fui. Eu lembro quando eu era garoto, a discussão na igreja era o seguinte: um crente pode ser policial? E o cara disse assim: é muito difícil o crente ser policial. Se o bandido atira nele, o que ele faz? Para mim era óbvio, irmão. Ele atira até derrubar o outro lado. Não, o crente não pode atirar de volta. Vai fazer o quê? Então, essa ideia percorreu muito a mentalidade cristã brasileira. E nós, às vezes, contribuímos para esse nível de assalto e impunidade no Brasil. Porque lembra que eu falei semana passada, a gente acha que perdoar é abrir mão que a pessoa cumpra alguma pena. Isso não é bíblico.
Você perdoa, porque é nossa obrigação. Mas muitas vezes tem que ser apenado por aquilo. Eu vim de contexto assim, tá, irmão? Qualquer tipo de defesa, qualquer tipo de... Ele é errado. Ele é errado. Mas também, irmão, pelo amor de Deus, estamos indo para um lado que os caras acham que atropelar os outros na rua, porque matar o outro porque ele estava roubando uma bolsa também é bom. Irmão, mas nem lá e nem cá, né, irmão? Pelo amor de Deus. Você não é o Justiceiro, não. Você assistiu a série Justiceiro da Netflix? Tá achando que é verdade. Você não é Justiceiro social, não. E ele continua. Porque não há autoridade que proceda de Deus. Não há. As que existem procedem. Governos, lógico, governos tirânicos, temos que orar para cair e tudo mais, mas o mundo não foi... Depois da queda, Deus estabeleceu o mundo para que haja, sim, autoridade civil, para que tenha menos violência, para que as pessoas possam ser, como que eu posso dizer? Elas possam ser acusadas, que o crime possa ser diminuído. É para isso que serve. Se com lei já fica difícil, você imagina sem lei, irmão. Como ficaria? E as autoridades que existem foram instituídas por ele. No mínimo, você tem que admitir que Deus permitiu. Certo? Ele podia ter impedido. Podia ou não podia? Seja o líder que for. Ele podia ter impedido? Então eu falei de autoridade civil, estou falando de autoridade de igreja. Irmão. Ele podia ter impedido que algum governante chegasse ao poder? Então, no mínimo, ele permitiu. E se ele permitiu, não é porque ele foi impossibilitado de fazer algo, é porque ele não quis fazê-lo mesmo. Olha o verso 2. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. Se nós resistimos à autoridade porque não gostamos dela, até naquilo que ela é justa, deu para entender? Não é resistir à autoridade naquilo que ela é injusta. Naquilo que ela é injusta tem que resistir mesmo. O que o apóstolo Pedro disse em Atos? Importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Quando o que a autoridade civil manda é errado, nós temos que resistir. Agora, às vezes, por não gostarmos da autoridade civil, até o que ele pede que é certo, nós queremos resistir. Não dá vontade, irmão, de ir no Brasil de ir contra tudo só para atrapalhar esse negócio? Você não tem essa vontade de vez em quando, não? Hã? Toda vez que eu vejo jornal, eu tenho essa vontade. Os caras pegam o nosso imposto para passear. Esses dias eu vi um ministro do STF. Estamos democratizando o Brasil. O Brasil precisa de um choque de iluminismo. Ele ganha 150 mil reais. Ele mora na Europa. Ele mora em Portugal, o ministro que falou isso, do STF. Vive no luxo, falando que a preocupação dele é os pobres. Ele é o problema! Ele é o problema, esse miserável. Como diz Oséias, os nossos juízes são como lobos. Você acha que essa raça não vem de sentença por aí, não? Muitos deles, não estou dizendo todos, tá? Muitos deles o fazem. E ganham muito dinheiro ainda. E vivem à custa do povo e vão discursar. Estamos preocupados com a desigualdade social. Você é a causa dela. Sabe quanto que custa só o TSE? 10 bilhões. Se for colocar quanto que custa o STF lá, os 11 sacerdotes, porque você sabe, né, irmão? Hoje nós olhamos para a autoridade civil brasileira e alguns crentes e alguns incrédulos os tratam como uma autoridade religiosa. Juiz desse país aqui não pode ser confrontado. Ele parece um sacerdote. O que eles dizem? Quem ataca o juiz, ataca quem? A democracia. E a democracia, por crente também, foi divinizada. Ela virou um aspecto religioso. Se atacou a mim, atacou a democracia. Porque eu sou a personificação da democracia. Cuidado, irmão. Nós devemos respeito, não idolatria. A ninguém. Se você idolatra um político, seja ele qual for, de qual linha for, você está em pecado. Tome vergonha. Então hoje é assim, você falou mal de um ou de outro aqui, está atacando uma tal de democracia, que não é um ser, né? É uma coisa transcendente hoje. É um artigo religioso. E eles se acham os sacerdotes dessa nova religião chamada democracia.
Ou é só você pegar a Idade Média. Se você atacasse o Papa e o Arcebispo, você estava atacando quem no final? Na cabeça deles. Quem? A Igreja Católica. Certo? Se você fala mal de um juiz hoje no Brasil, você está atacando quem? A tal da democracia, que eu nunca vi ela. Já conheceu a democracia? Nunca vi. Nunca vi. Eu queria conhecê-la. Eu não estou dizendo que a gente tem que lutar para derrubar a democracia. Não é da minha conta isso. Eu estou querendo dizer que quando nós divinizamos pessoas, sejam elas, em outro aspecto, em outro texto, eu estou falando de liderança religiosa, mas quando nós divinizamos juízes, prefeitos, governadores, quando, irmão, está chegando o Natal, você vai brigar com seu irmão porque ele vota em outro, é porque você é chato. Ai, como que eu vou passar o Natal com meu irmão que vota em fulano? Você não tem outro assunto, não, irmão? Sabe? Tem umas outras coisas no mundo que dá para conversar. É que eu não consigo não falar. É porque você é chato. Só isso. Você já de ser chato, já resolve metade do problema. Eu tenho um negócio assim que você podia falar. Se sua família é cristã, você pode falar de Bíblia, já ouviu falar? Um negócio interessante. Você pode falar de esporte, se você gosta. Né, Moisés? Pode pedir ajuda para a arena do Corinthians, né? Moisés azucrina nós. Irmão, o que eu tô querendo dizer, não é para pedir ajuda não, irmão. Isso aqui é uma brincadeira, tá? Pelo amor de Deus. O que eu tô querendo dizer, quando eu tenho uma ideia, irmão. Eu não sou um ser apolítico. Eu tenho uma ideia de política, eu tenho uma ideia daquilo que eu penso, mas a minha fé, as escrituras, ela vem antes de tudo isso. Eu nem sei se eu estou tão certo, porque o que importa para mim no final é o evangelho. Então, eu respeito diante de tantos absurdos. Só que ao respeitar, eu também não abraço dizendo que isso aqui é maravilhoso. Que a democracia, eu tô aqui para defender a democracia, mas eu tô aqui para defender o evangelho. E quando a democracia se opõe ao evangelho, eu quero saber democracia, não. Eu sei, irmão, que falar contra a democracia hoje nesse país aqui é até perigoso. O verso 2, ele continua, de modo que aquele que se opõe, já falei, e os que resistem trarão sobre si condenação. Que tipo de condenação está falando aqui, irmão? Alguns acham que condenação aqui é o inferno. Bom, no contexto aqui não é o contexto do verso 4 de espada. O próprio governo, se você se levanta contra ele, o próprio governo ele tem autoridade do quê? De corrigir você. Se o seu levantar contra o governo é ilegal, não é razoável, é direito do governo ir contra você. Eu sei, irmão, que acontece tantas coisas que nós ficamos, às vezes, com vontade de quebrar tudo nesse país. Mas nós, crentes, não devemos apoiar e nem ir por esse caminho, irmão. Arruaça não é coisa de crente. Então, é isso que ele está dizendo. Quem o fizer isso, e eu quero deixar uma coisa bem clara, que há momentos que não tem mais saída, que tem que fazer alguma coisa. Mas enquanto isso não acontece, nós temos que tentar pelos meios legais, pelos meios decentes, se opor. Não é que o crente não pode se opor, ele tem que tentar usar os meios possíveis para se opor. Talvez você pense, mas os meios possíveis estão se acabando, pastor. Tá bom, posso até concordar com isso. Mas ainda vamos caminhar por isso, enquanto for possível. Enquanto pudermos. Aqueles que fazem isso procuram condenação. Essa condenação do governo, e pode até ser, não tem como tirar fora, uma condenação no final, daqueles que vivem para isso. Irmão, quando um pastor, vamos dar um exemplo bem claro, vira um ativista de direita, ou de esquerda, ou do conservadorismo, ele perdeu toda a função dele pastoral e ele devia deixar o púlpito. Essa é uma realidade, irmão. Clara e óbvia. Quando eu, no meu pessoal, tenho minhas convicções políticas, e eu as tenho, não adianta negar que eu não tenho, é uma coisa. Mas quando eu venho aqui trazer políticos ou defender uma pauta política, o pastoreio já morreu no meu coração. Bom, pensa comigo, eu venho num domingo aqui falar sobre você, como que seria melhor se fosse direita, não sei o que lá. Nós temos o evangelho para falar, irmão. Então nós estamos em algum momento imaginando
que a questão política ela é superior ao evangelho. E quem acha que qualquer posição política é superior ao evangelho, desculpa a palavra dura que eu vou falar, já apostatou, já se corrompeu. Se não apostatou, está no caminho de trocar o evangelho. Bom, eu conheci pastores que eu gostava até, acho que o Eduardo citou um que ele segue. Há 4, 5 anos atrás eu gostava do camarada. Agora não dá mais para acompanhar. Ele é um ativista político. Ele é um agente político. Aí você está pensando, mas você está falando que não pode estar fazendo isso hoje. Não, eu estou falando o que o texto está dizendo. Não estou defendendo nenhuma. Agora, irmão, você como membro de igreja, aqui, o dia que você vê um apoio político, você tem duas coisas para fazer. Pedir uma reunião para resolver isso, e se não resolver, levantar e ir embora daqui. Quando nós ficamos, assistimos isso, estamos apoiando isso. Gente, usando a igreja para angariar voto. Então, irmão, nós devemos obediência naquilo que não é antibíblico. Entendeu? Nós devemos obediência naquilo que não é antibíblico. Outra coisa que nós temos que admitir que alguns líderes ruins são julgamento de Deus sobre o povo que o recusou. Você acha o quê? A Europa foi o berço do avivamento, sim ou não? E em algum momento ela achou que, por ser europeu, que eles tinham as bênçãos. E não por causa do Senhor. E se apostatou. E agora eles estão sofrendo. É isso aí que aconteceu. Você pega a Inglaterra, irmão, se você pegar de 1520 para cá, você vai até 1800, até começo de 1900, você não vai parar de falar nome de grande homem, de Deus, histórico. É um atrás do outro sem parar. A primeira reforma, a segunda reforma é lá, o movimento puritano é lá, o movimento metodista é lá, o movimento batista é na Inglaterra, tem seu auge com Bunyan e Spurgeon. É lá. Agora você olha o evangelho de decadência lá. Deram as costas para o evangelho. E Deus corrigiu. E eu oro é para que eles retornem. Não acredite, irmão, que simplesmente o crescimento do evangelho é a gente ter uma economia melhor, ruas melhores, praças melhores, um povo mais educado, mas que rejeita o Senhor. Não adianta nada. E agora, ele vai, a partir do verso 3, falar das responsabilidades da autoridade civil. O que ela tem que fazer? O que Deus espera da autoridade civil? Autoridade civil, prefeito, governador, juízes, suprassumos. Verso 3. Porque os magistrados não são para temor. Não é para você ter medo do magistrado. Mas eles são para quê? Os magistrados não são para temor quando se faz o bem. E sim para quando se faz o mal. Você vai falar, pastor, mas não tem sido assim no Brasil. É verdade, irmão. Bandido é solto. Traficante pego com 50 quilos de cocaína. Ele é solto no outro dia. Eu lembro que uma coisa que revoltou lá em Marília, você deve ter visto isso, a cidade, quando eu morava lá, houve um acidente de alguém muito... um milionário, o filho de um milionário da cidade, ele bebeu no sábado à noite, ele estava com um carro importado, eu não me engano se era um Camaro, se era um Porsche, mas era um carro de gente muito abonado. E ele, na pista de Marília, ele dirigindo loucamente, ele bateu na traseira de um carro que tinha uma família, 4 pessoas de uma família. Esse carro foi jogado na frente de um caminhão cegonheiro. E o caminhão bateu, matou os 3 na hora e sobreviveu uma menina de 2 anos só. Isso foi no sábado, ele fugiu, se apresentou na segunda, na terça ele estava solto. A população se revoltou que ele teve que fugir. O povo ia pegar ele na paulada. Então, irmão, é fato que o Brasil não pune, nesse momento, o mal. Inclusive, o brasileiro acha que tem coisa ruim. Meu filho foi assaltado no meio do ano. Eu falei para alguém, poxa, o cara apontou uma arma, isso aí tinha que ser mais duro as leis. Não. Só um assalto, a mão armada não é tão grave. Não é grave. Tem que atirar no moleque para ficar grave? Não, mas um tiro só também, vamos pensar. Pegou de raspão, daqui a pouco vai ser isso.
Nós acostumamos, irmão, com a barbárie nesse país. Acostumamos. E isso, tem crente que fala assim, ai, isso é falta da atuação da igreja. Você esperava que eu fizesse o quê? Que eu subisse morro para prender traficante? É sério? Eu tenho filho para criar. Porque crente, irmão, ele é tolo muitas vezes. Ele acha que tudo é culpa da igreja. Não, quem não faz é o Estado. Quem permite, rouba o nosso imposto e põe a culpa em nós. Nossa, tem muita gente pedinte. Nossa, tem muito não sei o quê. A igreja podia fazer uma coisa. Então, a igreja tem que tapar buraco, a igreja tem que ajudar no farol, a igreja tem que prender traficante. Mano, eu vou viver mais. Eu tenho que fazer o treinamento de CEO e não CEO lá americano. E não teológico. Eu devia ter entrado no exército para ser pastor. O governo engole 5 meses do nosso salário e é eu que tenho que resolver tudo ainda. Porque nós não sabemos nem quem cobrar, irmão. A escola é ruim. A igreja podia fazer mais uma coisa. Queria o quê? Que eu vou lá pintar a escola da aula também? O que mais você quer que nós faz? É um fato. O governo que nós temos, não esse governo que está agora, mas historicamente o governo brasileiro, ele é condescendente com o ladrão, com o corrupto. Bom, olha o nosso Congresso. Quantos ali foram. Já foi provado, já foi julgado como corrupto e é deputado ainda? Hã? Você vai pegar os presidentes. Eu não vou citar nome para não ofender ninguém. Você vai pegar presidente de partido. Os caras vêm direto da cadeia presidir o partido. Você pegar. Eu vou bater em todo mundo agora para você não ficar chateado. Você pegar PMDB, PSDB, PL, PSDB, PCdoB, PC do coisa, e PCC no final dá tudo a mesma coisa, mano. Eu tenho medo de todos. Só muda onde eles atuam. Então, essa parte ele não tem feito bem. Não tem feito bem. Mas quando alguém o faz bem, nós devemos respeitar. Nós não devemos nos revoltar. A nossa insatisfação deveria ser o quê? Estamos vendo o mal crescer. Bom, ó, eu vou ir por todos os cantos aqui. Quando um pastor, um líder religioso, é provado abuso dele, sexual, com uma criança ou com um adulto, e ele fica impune, isso é uma vergonha. Mas, irmão, a culpa não é das outras igrejas. Você queria que eu pegasse o pastor e prendesse ele? Você não imagina o que eu gostaria de fazer com ele. É até pecado falar. Agora, nós temos que rejeitar esse tipo de gente do nosso meio. Agora, quem não cumpre isso é o Estado, não é eu. Nossa, é uma vergonha para a igreja Batista Reformada de Mauá que o pastor falando não foi preso. Eu não tenho culpa. Moisés não tem culpa, o pastor Júnior não tem culpa. Nós concordamos que muitos deles devia estar na cadeia mesmo. Grande parte do movimento neopentecostal devia estar tudo na cadeia. Pô, irmão, nós temos que saber quem cobrar, senão o negócio fica insano. Então, Deus deu autoridade civil para quê, irmão? Para ela fazer o quê? Mandar na nossa vida? Dizer se você pode isso, se você pode ali, pode aqui, pode não sei aonde. Não! Ele deu autoridade civil para coibir o mal e apreciar o bem. Você pode ver, na pandemia, você recebia mensagem, você saiu de casa com o celular, não é? Eles travaram o nosso tudo. Não vou nem falar se tá certo. Por que não fazem isso com os caras do presídio? Por que eles não derrubam o celular do presídio? Lá pode. Quem é que já morou no interior de São Paulo? Alguém já morou no interior de São Paulo? Você sabe mais ou menos se você mora no interior. Época de final de ano tem saidinha. Bom, Marília era um lugar calmo, menos em época comemorativa. Que abria a porteira lá do presídio, sai 1.200, é R$1. E eles vão conseguir o dinheiro para viajar. O seu, o meu. A polícia militar ia de casa em casa, falando, fecha o portão, os caras estão soltos, toma cuidado, não fica para fora. Isso me indigna, irmão.
E me indigna quando o crente reclama do lugar errado ainda. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela. É assim que deveria ser. Não tem sido assim, mas é assim que deveria ser. Verso 4. Visto que a autoridade, presta bem atenção nisso, é ministro de Deus para fazer o bem. Quando a autoridade faz o bem, ela é ministro de quem, irmão? Autoridade civil, não religiosa. Ela é ministro de quem? De Deus. Deus institui a autoridade para ele barrar o mal. É aquilo que nós chamamos aqui de graça comum. Entende? É limitar o mal. Essa é a função, essa deveria ser a função desses homens. Colocar limite na maldade. E aqui o texto vai apertar. Se você discorda, fica tranquilo, mas eu tenho que falar o que está no texto. Ó, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fazes o mal, teme. Quem devia temer as autoridades, irmão? Quem faz o errado. E aqui o errado não é simplesmente só quem rouba, é quem às vezes não cumpre, porque parece que aqui também é só roubar que é errado, né? Tem outras coisas que é erro. Porque não é sem motivo que traz a espada. E aqui pega, irmão. Sabe que era esse motivo aqui, o traz a espada, que os puritanos e os outros eram a favor da pena de morte. É por isso que os Estados Unidos, por ter vindo de base puritana, era a favor. Não tem como negar, e aqui eu consultei todos os grandes teólogos, o Thomas Shannon, o Douglas Moo, todos eles, Charles Rhodes, aqui, espada era como o governo antigamente resolvia casos extremos. Espada, você sabe o que é? Cortar a cabeça. Então, querendo ou não, aqui ele está falando um pouco de pena de morte. E aqui, eles acreditam que Paulo está aludindo a Gênesis 9,6. Gênesis 9,6 diz o quê? Aquele que mata uma outra pessoa sem ser legítima defesa, sem ser sem querer, esqueci a palavra, mas por querer, por desejo, o que devia acontecer com ele? Já leu Gênesis 9,6? Coloca Gênesis 9,6 aí, mano. Travou. Agora destravou. Alguém já fala que está amarrado, né? Gênesis 9,6. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Sabe o que Deus está falando aqui? Ele proíbe completamente o assassinato. Inclusive por vingança, tá? Só é liberado legítima defesa. Sabe o que é legítima defesa? Não é atirar em alguém de costa, viu? Não é passar com o carro em cima da pessoa, não. Legítima defesa é quando sua vida está em risco, você tem que usar força. Ok, isso aí é outra coisa. Deus está dizendo que é o seguinte, o homem tem a imagem de Deus. O homem tem a imagem de Deus. Seja ele ímpio ou cristão. E ninguém pode tirá-la da vida. E se alguém tirar a vida do homem, o que o Estado devia fazer? Devia tirar a vida dele. Thomas Watson, um dos maiores puritanos, ele diz o seguinte, quando um homem, mata a primeira pessoa, ele devia ou receber pena de morte ou prisão por toda a vida. Quando ele mata o terceiro ou o quarto, deviam fazer isso com o juiz que soltou ele a primeira vez. Não, você desculpa. Alguém estupra uma mulher e mata e pega o quê no Brasil? 7 anos? Hã? Se você acha isso normal, irmão, aí você fala, não, mas o evangelho tem que perdoar. Eu já expliquei, perdoar sim. Agora, irmão, ó, vamos pegar um caso bem absurdo nesse país. Susana Ristoff. A mulher matou os pais, junto com o namorado, do quê? A paulada. Tá solta fazendo faculdade. Você imagina a delícia que é fazer faculdade com alguém assim? Hã? Primeira vez que ela segurou um toco lá na sala, a sala inteira saiu correndo pela janela, picando um do outro. De medo, tomar umas pauladas na cabeça. Bom, isso é absurdo. É soltar aquele que matou uma criança no dia das crianças. É pra quê? Isso aí. Pra zombar nessa cara. É o cúmulo do absurdo. Então, sim, a grande parte da cristandade, por eras, acreditava que ou a pena de morte, ou o exílio, como eles chamavam, que hoje nós chamamos esse exílio de prisão perpétua, chamavam de exílio.
pessoa devia ser exilada, ela devia viver fora da sociedade pro resto da vida, porque matou alguém. Pô, irmãos, eu acredito, sinceramente, que alguns crimes, pelo menos a prisão perpétua, era o mínimo que se devia fazer. Assassinato, pedofilia, estupro. Devia ser feito, irmão. Agora a gente vive na sociedade que o cara faz isso, dali o quê? 2 anos tá na rua, colocando medo em todo mundo. Isso é um absurdo. Por exemplo, alguém que não precisava ser pena de morte, ok. Mas alguém que bebe, bate o carro e mata outra pessoa, fica quanto tempo preso nesse país? Quase nada. O cara bebeu porque quis, meu amigo. Matou uma outra pessoa. Ele assumiu o risco quando fez isso. Pais, não é nem para chamar de pai um monstro desse, mas tem pais que abusam de seus filhos ou de suas filhas, deviam, irmão, minimamente pegar prisão perpétua. Um homem que abusou de sua filha não pode viver em sociedade. A gente não pode olhar para isso e dizer, ah não, tem que perdoar, solta ele para quê? Para abusar de outra criança? Estamos apoiando isso. Pastor, mas o senhor não vai mudar isso. Eu sei que eu não vou mudar, irmão, mas eu vou olhar e vou falar, tá errado, tá errado, tá errado. Eu não vou mudar esse país, eu sei, não mudo coisa muito menor. Agora, eu não vou olhar para esses absurdos como cristão e dizer, não, tá tudo bem, é assim mesmo. Não é assim. A gente não pode viver a parte da sociedade. E aí ele vai explicar por que deve usar a espada. Porque na outra mensagem eu falei, quem é o vingador, irmão? Quem é o vingador na mensagem da semana passada? Quem pode vingar? Agora ele vai explicar por que a autoridade civil tem que trazer a espada. Olha o texto, ele está explicando. Pois a autoridade civil é ministro de Deus. Qual que é a outra parte? Vingador. Já assistiu filme de júri nos Estados Unidos? Sempre ali o cara fala assim, nós queremos justiça. Essa é a ideia lá dos pais fundadores cristãos, é o seguinte, não é vingança, mas é justiça. Alguém cometeu um crime, ele pode ser perdoado, mas ele tem que pagar. Entende? Não é uma questão de uma vingança humana, mas é a vingança. Quando o Estado ele pune alguém que faz o mal, ele é o quê? O vingador de quem, irmão? De Deus. Porque Deus, apesar de você ter uma noção errada do amor de Deus, que ele permite tudo, Deus olha para certas coisas mais absurdas e ele fala, isso precisa ser vingado por mim. Por isso que muitos juízes, muitos políticos serão corrigidos por Deus, nessa vida e no porvir, porque não vingaram isso. O Senhor olha para uma criança abusada, para uma mulher estuprada, por um pai de família assassinado, e ele fala, isso tem que ser vingado em vida! Em vida! Já contei essa história, e no final vou contar mais um pouco. Já falei aqui que o pastor luterano pregou para membros da SS, que era a polícia nazista. Lembra que eu já falei isso? Alguns dos irmãos lembram. 8 deles se converteram. Todos eles foram condenados à forca. Porque assassinaram judeus e tudo mais. No dia do enforcamento, o cara falou, vocês têm o direito a um pedido. Ele falou, a gente queria ceiar, queria que você liberasse o pastor para fazer uma ceia conosco. Eles ceiaram, e quando eles foram ser levados para a forca, deixou um deles falar, ele falou, ó, eu quero dizer para vocês o seguinte, é justo a minha morte hoje. É justa. É justo eu morrer, eu fiz o que era mal, mas eu quero dizer uma coisa, Cristo Jesus me perdoa todos os meus pecados. Esse, irmão, e aqui eu vou pegar bem pesado, esse é um convertido. Não me lembra, como é que é o nome daquele camarada que fez sucesso no Brasil aí? Era ator e matou uma atriz, me fugiu o nome daquele... Como? Guilherme de Pádua. Queria vender livro do assassinato. Você acha que isso é arrependimento? Hã? Nunca contou de fato o que aconteceu. E o cara ficava que se converteu. Quem converte, irmão, assume o negócio. Fala, eu falhei, eu errei, eu fiz isso e é justa a minha punição. Fora isso, o cara quer fazer livro para vender do assassinato, enquanto uma mãe ainda sofre até hoje.
Isso é um absurdo. Um absurdo. E ele virou pastor numa igreja. Por isso que a igreja é decadente. Os caras estão brigando pelo nome hoje em dia. Já mostrou essa decadência lá em 2010, 2008, quando ele foi ordenado num lugar desse. Como nós chamamos um negócio desse de igreja? Como que um pastor desse dá aconselhamento? O Estado é vingador de Deus. Essa história, não, Deus é só amor. Ele é amor, irmão. Inclusive, a vingança de Deus faz parte do amor. Aquilo que o Moisés ensinou hoje. Você devia vir na EBD. O amor é a sua própria santidade. Há crimes que não podem deixar de ser punidos pelo governo. Porque aquilo todo aflige a Deus, mas alguns crimes, você querendo ou não, aflige mais ao Senhor, como eu mostrei do assassinato, do que outros. Até, irmão, quando você fala assim, não, todo pecado é igual, não tem diferença, você está ajudando é vagabundo, viu? Moisés, você acha errado parar em fila dupla? Parar em fila dupla e atrapalhar os de trás? Mas é a mesma coisa que atropelar alguém bêbado? Não, pelo amor de Deus. Aí você erra também, você não pode julgar o outro. O cara matou a mulher e eu, sei lá, passei no farol vermelho. É a mesma coisa, irmão? Você já sabe, por favor. Todo pecado aflige a santidade de Deus e merece punição? Ok. Mas eles merecem punição completamente diferente um do outro. Pelo amor de Deus. Sejamos sábios, irmão. E esse falso amor divino, que o cara pode sair matando, depois tem que falar, não, tudo bem, né? Deus é só amor. Isso fere a santidade divina. Quando você protege isso, quando você protege um abusador, seja ele pastor, ministro, deputado, famoso, quando você está ferindo a santidade de Deus, irmão. Nós não podemos ser moralistas, simplesmente. Nós temos que olhar e falar, não, isso não. Isso tem que ser punido. Devam ser os primeiros a pular na frente. Dizer, isso aqui merece punição. Lógico. Tem que ser investigado, tem que ter um negócio, direito de defesa. Estou falando provado. Agora, irmão, hoje em dia, até se você mostrar filmagem, as pessoas não acreditam. Querem defender o seu político, o seu líder religioso, que está cometendo abusos. Olha aqui. O Estado é ministro de Deus, vingador, para castigar quem? Quem pratica o mal. Quando o Estado faz isso, ele está agindo certo. Quando ele entope você de imposto e vive como se fosse o Papa em 1300, ele age errado. Destrói a sociedade. Verso 5. É necessário que eles sejam sujeitos, não somente por causa do temor. Olha o que ele está dizendo. Você devia estar sujeito à autoridade civil, não só por causa de medo. Por medo também. Mas o crente também faz pelo quê? Que é uma defesa sempre batista disso aqui, tá, irmão? O batista pensa muito nisso. Por causa da consciência. Quem já me ouviu falando isso, falo. Esse é um princípio batista. A confissão de fé da igreja, para nós, ela está abaixo das escrituras e abaixo do quê? Eu já ensinei aqui? Da consciência. Você não pode assinar uma confissão de fé simplesmente se você não compreende ela completamente. Então, vamos pensar. Outras igrejas confessionais, você entra na igreja para ser membro, o que você faz? Eu não estou falando que está errado, é o direito delas. Você assina a confissão de fé. Por que nós, batistas, não fazemos isso? Nós achamos o seguinte, você não pode assinar uma confissão de fé porque você não compreende ela completamente. E se você assina sem compreensão, você está indo contra o quê? A sua própria consciência. Isso não devia ser assim. Você devia abraçar uma confissão de fé completamente quando você a compreendeu. Essa é a questão da consciência. E aqui está dizendo o seguinte, você devia temer a autoridade por medo da punição. Já viu aquela história? Não, cadeia não pode ser punitiva. Já ouviu isso? De certos setores da sociedade? A cadeia não é para punir, é para recuperar. E cadeia não é recuperação de janeiro, não, que você ficou reprovado em 2 matérias. Lembra antigamente? Você ficava, né, Moisés? Eu ficava, várias vezes. 3 anos seguidos. Português e matemática sempre. 2 coisas deliciosas. Cadeia é para punir, é para mostrar para o outro ter medo, não faça, senão você será punido também. E o último, cadeia é para o quê, irmão?
Primeiro, aprenda isso, tá, irmão? Você não ficar repetindo desses cristãos que são mais socialistas do que cristão. Primeira coisa que a cadeia é vingadora de Deus. A pessoa é afastada da sociedade para dizer, cometeu um crime que por um tempo não deve viver em sociedade, ok? Segundo, punição daquela pessoa. Terceiro, justiça para aquele que sofreu a punição. Quarto, exemplo para aquele que queria cometer o crime. Já deixou de fazer alguma coisa porque sua mãe bateu no seu irmão? Por aquilo? Eu já. Rapaz, se eu fizer... Já pensou o seguinte, se eu fizer isso aqui, minha mãe vai me pegar? Hã? Então, é isso. É isso. A punição é pro quê? Olha, aquele que não fez, não faça. Porque se você fizer, vai dar isso. Quinto e último, para recuperação, se ele tomar vergonha na cara. É para isso. Agora não, hoje em dia não, é só para recuperação. Não é. Eu tenho que ter curso profissionalizante. Não estou falando que eles têm que viver mal, tem que. Não. Tem que ter comida para eles, tem que ter curso profissionalizante, tem que ter ajuda, mas tem que saber que eles estão sendo punidos. Ele não é a coluna de férias. Que deve-se justiça a alguém que sofreu. Que, irmão, quantas pessoas morrem num farol aí por causa de um celular? Você acha que essas pessoas não devem ser punidas? É porque não é alguém da sua família. Porque é só uma estatística na televisão. Morreram tantas mil. Quando essa estatística vira alguém que você ama, você muda de ideia. Agora, por fim, ele falou da... O que é a autoridade? Ela é colocada por Deus. Segunda coisa que ele falou, ela tem certos deveres, devia cumprir. Terceiro, nós devíamos respeitar as autoridades naquilo que elas estão corretas. Olha aí o que ele diz. Por esse motivo, também pagará tributos. Então, irmão, imposto, apesar de eu achar um absurdo, não é completamente contrário à Bíblia. Você vai, então tá bom. Não, mas o problema é que no Brasil é muito. Se você vai pegar país com princípio mais cristão, apesar de estar se perdendo, não é tão alto. O negócio aqui é absurdo. Eu não sei se a gente já é o líder mundial de imposto, mas se não for, eu acho que é. Medalha de ouro, assim, à distância. Nós é o Michael Phelps do imposto. Nós chegamos uma hora antes de todo mundo. Devemos pagar tributos, somente se fosse mais justo. Mas vivemos uma época que às vezes eu começo a pensar se é justo a gente pagar tanto tributo. Eu admito para os irmãos. É uma coisa absurda, irmão. Você comprou uma bolacha, tem imposto ali. Você paga imposto de renda, ICMS, IPVA, IPTU, o que mais? E não sei das quantas, e não sei o quê. É imposto sobre a herança, é imposto sobre o lucro, é imposto sobre o pensamento daqui a pouco. Se bem que alguns não iriam pagar esse. Ficariam isentos. Agora, irmão, quando eles cobram imposto e eles recebem um salário digno daquele imposto, é justo. O problema é quando não é isso que está acontecendo. Eles estão vivendo vida luxuosa à custa do povo pobre. Irmão, essa história que você fica falando assim, deputado não devia ganhar salário nenhum, isso é loucura. Você já sabe. O que eles não podem ganhar. Sabe quanto que custa um deputado estadual por mês? Sabe quanto que custa? 250 mil reais, o que não gasta muito. Por mês. Pode ir lá no portal da transparência. Um dia eu fui ter uma reunião com um deputado, com um pastor desses muito ruim, marcou, e eu imprimi tudo do portal da transparência. Aí o cara discursou lá sobre o direito civil, o problema da justiça social e dos menos favorecidos. Falei, alguém tem alguma pergunta? Eu falei, eu tenho. O senhor gastou mês passado 220 mil reais do nosso dinheiro. O senhor está pensando em justiça social, por que o senhor gasta tanto? O senhor gastou 7.600 reais de celular. Por que nós temos que pagar o celular do senhor? O senhor já ganha 25 mil reais de salário. Queria uma resposta. Rapidamente eu fui retirado da sala para a glória de Deus. Não, para de tratar político como se ele fosse um deus. O cara custa 250. Isso aqui é um absurdo no país desse aqui, irmão. Onde as pessoas ganham um salário mínimo para viver.
São 538 ganhando isso. Não, mas o problema para o crente é a igreja evangélica. Você é doido. Pastor, mas tem pastor evangélico que ganha muito. Tem, irmão. As pessoas vão deixar a igreja dele também. Pastor rico com a igreja é pecado, irmão. E não tem o que falar, é pecado. E em alguns casos, inclusive, é crime também. É que, irmão, não, pastor, não é só pecado, é crime. É que você não entende minha cabeça. Para mim, pecado é mais grave que crime, que eu estou ofendendo a Deus. Um pastor que vive pegando todo o dinheiro do seu povo é ladrão espiritual. É coisa pior, está roubando a Deus. Ele lê Malaquias 3:10 todo domingo. Você veio de igreja, irmão, que a sua Bíblia abre sozinha Malaquias 3:10. Ela chega no culto, ela... Roubar o homem é Deus? E quem me roubar? Você sabe de quando? A criancinha já repete o negócio. Roubai nos dízimos das ofertas. Quem está roubando é o pastor milionário. Quer andar de jatinho por aí. Ele está fazendo isso pela obra. Cara de pau. Agora, o cobrar um governo civil imposto não é errado se eles usassem para quê? Os hospitais ser bom. Agora, hospital é bom, irmão? Hã? As escolas, com o dinheiro que cobra de nós, a escola era para ser top no top. Por fim, ele diz o que? Olha, por fim, dê o que é devido. A quem tributo? A quem imposto? Imposto. A quem respeito? Respeito. A quem honra? Honra. Alguém pega esse texto aqui, irmão, para dizer que nós temos que ficar honrando o governador e o prefeito. Não, irmão. O governador e o prefeito estão nos primeiros. A quem tributo? E a quem imposto? A honra não é dele. A honra é de quem, nosso, irmão? Honra é o Senhor Jesus Cristo. Quando você fica aí morrendo por causa de político, você está honrando o político. Você não devia estar fazendo. Respeito é uma coisa. Aqui está o camarada, enfim. Agora, honra nossa não é dada a isso. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. Ao governo civil, o que você deve dar? Você deve pagar aquilo que lhe é justo. Ok. A honra, você não paga ao governo civil. Não é dele a honra. Ele tem autoridade própria ou a autoridade dele é designada por Deus? Então quem merece a honra? Ainda mais o nosso que não cumpre as coisas direito. Então, irmãos, por favor, como seu pastor, não viva por causa de político, não, irmão. Eu sei que a maioria não faz isso, mas todos nós podemos cair nisso. Não é verdade? Todos nós, inclusive eu. Irmãos, quem merece o nosso coração, a nossa honra, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Entra um que a gente confia, o cara às vezes faz mais coisa errada que o outro, mas fica com vergonha que defendeu. Igreja e os crentes não foram feitos. Agora, não estou dizendo que você não deve votar, vote. Não sei se está servindo para alguma coisa, mas vote. Eu termino falando duas coisas, irmão. Agora, pastor, o que nós fazemos? Isso aqui então é para tudo. Se tiver um governo totalitário, comunista, que nem a Romênia, nós temos que chegar aqui e falar, não, tudo bem, pode ser. Não, irmão, há limites. Ele colocou muitos limites. Há momentos que nós temos que, se for necessário, como John Knut fugiu da Maria Sanguinária, há momentos que nós temos que fugir. Quando é possível, devemos enfrentar. Mas isso é como legítima defesa. É em última instância. Não tem mais o que fazer. Temos que nos defender. Quando a rainha da Inglaterra mandou os puritanos assinarem uma carta que jamais pegariam em arma contra ela, que ela queria, que nem certos governos fazem, que eles entregassem as armas, eles falaram, não vamos entregar e não vamos assinar. Nós somos pacificadores, não pacifistas, eles disseram. Somos pacificadores. Não temos intenção nenhuma de pegar em arma contra vocês. Mas se vocês se levantarem para nos matar, nós vamos ter que nos defender. A gente não pode assinar um documento que, se vocês vierem contra nós vamos se defender. Então, existe limites que às vezes nós temos que... Mas nós não fazemos parte de revoluções, nós não fazemos parte de ditaduras e tudo mais. Nós fazemos isso por uma liberdade cristã. Quando você fala, agora o cara vai invadir aqui, não tem o que fazer.
Por isso nós devemos ser mais unidos, porque pode chegar lá na frente, nós temos que nos proteger um ao outro. Pode vir tempos difíceis. Tomara que não venha, não estou dizendo que vai vir, mas pode ser que venha. Nós vamos ver crente entregando os outros para o governo. Temos que pensar nisso tudo, irmão. Se um governo, ele só agora, se ele virou, de vez de ser um ministro de Deus, ele virou um agente do mal, Satanás, temos que reagir a isso. Eu só esqueci de citar um versículo, Provérbios, cabe muito para o Brasil, Provérbios 29, 4. O rei justo traz estabilidade ao país, mas o amante de impostos destrói. O Estado brasileiro é esse. Destrói o país de tanto imposto. Agora, quando um governo deixa sistematicamente fazer o que é bem e passa a fazer só o que é mal, nós devemos nos defender. Eu termino ainda com a história, até convido você, dia 12 de dezembro, e eu não estou ganhando nada para isso não, viu? Vai lançar no cinema, se você gosta de cinema, a história de Dietrich Bonhoeffer. No Brasil, é uma coisa rara, provavelmente não vai vir em Mauá. Mauá vem esses filmes maravilhosos aí, de 600 filmes de herói. Eu não sei nem o nome dos heróis que tem hoje em dia. Dietrich Bonhoeffer, quem já me ouviu falar aqui, já me viu várias vezes dando exemplo dele, ele foi um líder antes luterano, depois da igreja confessante, teólogo, filósofo e também pastor, que lutou contra Hitler. Foi assassinado pelo Estado totalitário de Hitler. Lança dia 2 de dezembro. Eu tenho os 3 livros dele, a biografia da vida dele, e sempre me marca muito, porque Dietrich Bonhoeffer, há coisas na teologia dele que eu penso diferente. Mas ele é um exemplo. Se bem que hoje em dia, em alguns lugares, ele não seria para alguns salvo, que não crê completamente igual a nós. Mas Dietrich Bonhoeffer, ele faz o quê, irmão? Ele é da igreja luterana, e parte dessa igreja luterana apoia Hitler antes dele declarar guerra. E Bonhoeffer olha aquilo e fala, não, já está muito errado isso aqui. E ele sai da igreja luterana e funda uma igreja que existe até hoje na Alemanha, é a segunda maior igreja da Alemanha, a igreja confessante. E alguns ministros luteranos saem com ele, e ele começa a pregar de púlpito o evangelho, mas às vezes atacar Hitler, o governo totalitário. Quando Hitler declara guerra, e ele põe Bonhoeffer, que tem uma fake news aí, como se diz hoje, que Hitler era cristão. Se você acreditar nisso, por favor, irmão. Hitler odiava a igreja cristã. Odiava. Ele manipulou alguns para conseguir o que ele queria. E ele tinha colocado como alvo, quando ele estabelecesse todas as áreas da sociedade, aí no final ele ia atacar a igreja e resolver a questão com a igreja. Quando ele chegou a esse ponto, Bonhoeffer foge. Porque um dos que ele queria matar era Bonhoeffer. Foge para os Estados Unidos e fala, ó, no começo ele pensa, vou ficar aqui nos Estados Unidos e quando acabar a guerra eu retomo e ajudo o meu país. E ele escreve depois no seu diário dizendo o seguinte, não, eu não posso ajudar a reconstruir a igreja cristã se eu não sofrer junto com a igreja cristã. Ele pega um avião de volta, entra pela fronteira e volta para a Alemanha para ajudar. A história é linda, irmão, porque ele tinha um seminário teológico, ele ensinava pessoas, Hitler fechou tudo e ele começa a marcar cursos sobre cristologia, no meio do mato, irmão. As pessoas achavam que era uma reunião no começo para fazer alguma coisa contra o governo. E ele dizia o seguinte, não, alguém pensava, por que não está aprendendo teologia sistemática? No meio do governo do Hitler. Isso é para nada. Ele falou, serve sim, porque Cristo vencerá e dará um jeito em Hitler. E a igreja continuará. Ele pode matar muitos líderes. Vocês novos serão os próximos líderes da igreja. Eu preciso treinar vocês. Bom, só alguém que ama Deus dá aula de teologia sistemática no meio de uma guerra. Ele sabia o que importava de fato. Hoje em dia eu vejo qualquer coisa. Não, para que a igreja falar de tal coisa? Se o mundo, se a política, irmão, o evangelho é mais importante que qualquer coisa. E Bonhoeffer ensinou isso com todas as letras. Sendo perseguido, quase sendo morto. E ele ia dar aula do quê? Teologia sistemática. Vamos falar de cristologia hoje aqui. Quando ele percebeu que Hitler não teria fim, ele entrou para um grupo para tentar bolar, e alguns criticam, eu não, a morte de Hitler. Já ouviu falar do filme Operação Valkyria? Alguém já ouviu falar? Esse americano Xing Ling não tem o Bonhoeffer lá. Mas a história real, Bonhoeffer fez parte de um plano que falhou.
para dar um fim. Alguns acusaram, como que um pastor quer matar um líder? E a resposta, eu vou ler a resposta dele, para não falhar com ele. A resposta histórica de Bonhoeffer é a seguinte: quando um louco como Hitler joga um carro sobre a calçada para matar uma família, eu, como pastor, não posso só pegar os corpos e enterrar. Se eu me encontrar naquele lugar, eu pulo, agarro o motorista e jogo ele para fora. É o que eu vou fazer com Hitler. Se eu não conseguir, ok, mas eu darei minha vida para tirar ele do poder. Ele fez. Foi preso em novembro de 42 ou 43, 16 de abril, infelizmente, aos 39 anos de idade, 4 meses antes de soltar todos os presos, ele foi morto. Hitler, quando viu que ia perder a guerra, ele fez uma lista de pessoas, ele percebeu que ia ter que soltar muita gente, ele fez uma lista, esse não pode ser solto, esse tem que morrer antes de ser solto, e Bonhoeffer era um desses. Eu termino aí, já falei que termino umas 3 vezes, mas essa é de verdade. Quando os soldados da SS então vão pegar Bonhoeffer, eles dizem o seguinte para Bonhoeffer: hoje chegou seu dia e você vai morrer, Dietrich. E agora responda a nós, Dietrich. Valeu a pena? Porque agora acabou tudo. Bonhoeffer levanta e diz: não acabou tudo. Assim que vocês atirarem, é aí que vai começar. Eu termino com isso. Bonhoeffer. Um homem que ensinou teologia sistemática em meio ao império nazista, do regime totalitário. Um homem que quando falou, acabou, ele falou, não, acabou não. É agora, quando vocês atirarem, é agora que eu vou me encontrar com o meu Senhor. Então, irmãos, desculpa agora o português bem claro, se você apoia um lado da política brasileira, não precisa ter tanto medo do outro. Se você morre de medo do comunismo, para, irmão, porque o máximo que eles podem fazer conosco é tirar a nossa vida. Se tirarem, nós vamos estar com o Senhor. Acabou, não, não acabou, não. É agora que vai começar. É agora que vai começar. Quando Mao Tse-tung prendeu o Watchman Nee na China, e ele não quis fugir, prenderam ele, todas as pessoas da igreja olhando para ele com cara de tristeza, ele subiu no carro do exército, preso, olhou para aqueles homens e falou, olha aqui para mim, encontro vocês no céu. Só estou indo na frente. Fica de pé, irmão.